Boa noite! Mais um dia de série sobre júris da vida. Vamos esperar o pessoal entrar. Aquele ritual de sempre. Já vejo o doutor Vinícius Vargas, grande parceiro, sempre nos prestigiando com a sua presença nas nossas lives. Doutora Jamila, doutora Débora, Thaisa, minha querida. Fala, meu querido! Fala, meu parceiro! E aí, cara? Como é que estamos, Tchê? Quanto Tudo certo? tempo? Meu Deus do céu, pessoalmente faz anos, né? Acho que não se vê. Cara, não lembro a última vez que a gente deu um aperto de mão pessoalmente. É, faz muito tempo. É É uma engraçado, satisfação, velho. é engraçado a gente anda tão perto e tão distante ao mesmo tempo, né? É isso aí, cara. É isso aí. Então, Cara, pessoal, pode falar, Felipe. não, vou Fica à ter que vontade. começar aqui com uma resignação. Minha secretária pediu para me trazer uma xícara. Secretária, credo. Cara, eu entrei aqui, Esposa, acessei a rapaz, live, né, secretária? e eu vi tudo de camiseta. Eu falei, não. Eu fui lá colocar uma camisa em tua homenagem. Pensei, pô, tava um cara que anda sempre elegante. Eu vou lá tirar a minha camiseta e botar uma camisa em homenagem a ele. Ah, que isso, cara. Obrigado. Tá louco, Ah, cara. mas hoje eu tô fazendo de casa, daí eu falei, cara, eu vou Mas eu colocar uma também, camisinha. cara. Eu tô em casa, eu gosto de fazer. Eu falei, não, o Gustavo é um cara que tá sempre na elegância. Eu vou acompanhar hoje, né? Que isso, tu vai ser o mais elegante da live, não tem problema. E aí, meu parceiro, como é que tá? Tudo certo, cara. Cara, quero aqui agradecer já para quem já está aí, já entrou, está nos acompanhando. Quero aqui externar minha gratidão, Felipão, por tu ter aceito o meu convite, né? Enfim, faz muito tempo que essa live já fazia um tempão que era para ter saído. O nosso júri é para sair, ainda não saiu também. A gente tem esse assunto pendente aí. Isso que eu ia dizer. Porque tu é um cara que a gente, tipo, tu tem uma mesma pegada do que eu. Me lembro, a gente se conheceu lá na Escola dos Criminalistas, lá em 2016, acho que era, né? 16, 17. Cara, foi por aí. Enfim, a gente tá velho, né? Tu viu que já passou 5 anos disso, 4, Tá 5 louco, anos, cara. cara. Tá louco. Passa rápido esse tempo. E, poxa, a gente sempre falou, vamos fazer, e no fim não faz, e a gente tem que fazer esses júris, tem que fazer as lives. E desses dias eu vi tu fazendo uma live, falei, cara, tem que fazer uma live, Felipe, meu Deus do céu. Fazer. Então, uma satisfação, cara, te apresenta aí para quem não te conhece. Na verdade, o doutor Felipe tem um lastro aí no digital muito maior, de muitos anos a mais que eu, então é bem conhecido. Vou até te contar, já vou te confessar aqui uma coisa de antemão. Diga. Ano passado, antes dessa pandemia, eu estava em Belo Horizonte fazendo aquele curso lá do Zanoni. Confraria Criminal. Confraria. Cara, e daí lá tem gente de tudo que é lugar, né? Tem gente do Amapá, do Acre, até do Acre. Acredite, o Acre existe e tem pessoas de lá. E daí eu lá e tal, e daí, né, network, fui sozinho, então aquilo, né, cara, te vira, né, pra conhecer pessoas. E daqui a pouco, uns 3 caras falaram, tu é de Passo Fundo, mas, cara, as pessoas que não são daqui não têm noção que Passo Fundo, Canoas é longe, né? Mas é longe de Porto Alegre. Tu não conhece o Felipe Jenkins e tal? Eu falei, cara, meu irmãozinho, porque eu sigo o cara no Instagram, muito mais no Instagram dele. Eu falei, segue esse cara, é muito bom mesmo. Então tu tá no Brasil, velho. Tu tá a nível Brasil, meu irmão. Então, parabéns aí pelo teu trabalho. Esse negócio da rede é um negócio muito legal, né, cara? Quando eu comecei a fazer umas publicações, até eu estava olhando esses dias, eram umas publicações bem... Não que hoje esteja muito melhor, mas era algo bem podre, ruim, assim, sabe? Mas ele tem um alcance e essa onda faz com que a gente tenha diversas oportunidades, né, cara? E conhece muita gente, acaba chegando em vários lugares que tu nem imaginaria.
Isso tem sido uma experiência muito boa, cara. Tem sido algo muito enriquecedor. Justamente por isso, cara. Cara, esses dias eu dei uma aula para uma faculdade lá de São Paulo. E às vezes tu vai lá, tá falando com o pessoal da Bahia, cara, é muito bom, é muito legal. É massa. E a gente aprende muito com isso, cara. Que nem a primeira coisa que eu penso, toda vez que alguém me convida para participar de uma aula, de uma palestra, enfim, eu penso assim, cara, o que que eu vou aprender hoje? Eu vou com esses olhos assim sabe, me manda, me dá aí o que tu tem que eu quero saber, eu quero conhecer. Porque na advocacia criminal a gente vai... Eu não sei exatamente como é que foi o teu começo. Eu tive um começo independente, sabe? E anônimo, extremamente anônimo. E daí a gente vai trabalhando de um modo, daí quando vê, tu pega uma sacada aqui, vai agregando ao teu modo de trabalho, daí quando vê, tu vai te moldando ali. E daí nesses encontros e nessas falas, enfim, eu consigo aprender, cara... coisas que eu jamais imaginei e detalhes que passam, né? E é muito massa, cara. E para quem não me conhece, meu nome é Felipe Jeitens, advogado criminalista e um advogado criminalista de júri, que nem eu digo, né? Que é uma outra categoria dentro dessa área do direito. Não sei se alguém aqui que te segue pertence a alguma das outras sub-áreas fora do direito penal, as sub-áreas do direito. Mas basicamente o que interessa para nós é justamente essa questão de que nós somos advogados de júri, que trabalhamos com isso há alguns anos, de forma muito dedicada, né, Gustavo? Eu penso a mesma coisa, desde pouco que eu pude acompanhar, eu imagino que a nossa pegada seja parecida exatamente nesse sentido de estrutura de defesa, de estar sempre buscando elementos de fora do direito, do que puder, e trazendo para cá para ver, ó, vamos ver se isso daqui dá certo aqui. E isso aí, cara, desde muito antes de surgir, assim, qualquer questão por exemplo, cara, tu vai estudar elementos de persuasão, técnicas de venda, o que a gente faz é vender uma ideia, a gente tem que persuadir, a gente tem que convencer alguém. E quem de melhor, quais são as pessoas que melhor fazem isso no mundo, sabe? Buscar esses elementos e trazer para o nosso trabalho. Testar, ver o que funciona, ver o que não funciona. Enfim, esse é o tipo de trabalho que a gente faz. Tu sabe que isso que tu falou é muito legal. Primeiro que eu não salve pro Garga, nosso parceiro lá da escola de especialista também, corredor. O cara corre 6, 7 quilômetros todo dia de manhã, rapaz. Posta uma foto sem camisa. Ele é vereador, né? Se não me engano, é vereador também. O Garga é político, cara. É político, cara. O cara é político, é advogado de júri, é corredor, um cara multifacetado, E é um baita de um cara, né, velho? Baita parceiro. Mas isso que tu falou é muito real, sabe? O Tribunal do Júri, ele é algo muito multidisciplinar, né? Tu vai falar, sobre processo, por exemplo, que eu sempre digo, mas me dá 10 dicas. E, cara, tem 10 dicas, eu acho que tu tem material, tem 10 dicas e algumas coisas que tu consegue propor, mas dentro do júri, cara, é um mundo gigante, o direito, a técnica, é uma coisa que é uma de 20, talvez, que a gente consegue aprender, tipo... tu vai falar sobre storytelling, uma coisa hoje em dia está na moda, já vem muito tempo, mas tipo, storytelling é uma coisa, PowerPoint está entrando agora, tipo, uma coisa que o Daredone usa muito isso. Então, tu percebe que são coisas totalmente loucas, né? E de outros ramos, e que a gente vai se especificando cada vez mais e tratando o fino do fino, né? Eu digo que júri, quando a gente fala em plenitude de defesa, é justamente tu se propor a um trabalho que ele é totalmente diferente de qualquer outra coisa do direito. Me desculpem, todas as outras áreas de direito, que ainda está nos vendo ou não, mas é um troço totalmente diferente. Tá? Inclusive dentro da área penal, né, Gustavo? Exatamente, de outros processos, é outro tipo de processo. Eu esses dias até fiquei bravo, eu estava meio bravo, agora lembrei um negócio.
eu tava meio bravo porque eu peguei um processo com um advogado que não era de júri. Eu ia fazer um desabafo no Instagram e tal, putaço. Eu falei, calma, velho. Não precisa tanto. Mas também é diferente, entendeu? Isso. Por quê? Porque a responsabilidade é muito grande, entendeu? É a vida de uma pessoa ali. Então é o fino do fino do fino e tu tá sempre querendo saber mais, porque não adianta. A coisa mais verdadeira para o advogado do júri, para todas as pessoas, eu acho que é aquela. Saber muito é muito pouco. Saber muito é muito pouco. Quem acha que eu sei muito ou que eu não vou mudar meu júri, eu sou assim, cara, esquece isso, velho. O teu júri é que eu digo, o teu júri 10, o teu júri 1, né, como júri 10, o júri 100 não vai ser como o júri 120. Tu tá sempre melhorando. Se tu não estiver melhorando, larga. Porque daqui a pouco tu tá colocando em risco a vida do teu cliente, né? Cara, não sei se é um sintoma, mas quando a gente inicia dentro do plenário, por exemplo, quando eu fiz o meu primeiro júri, eu era o cara do júri, entendeu? Eu pensava assim, eu fiz, eu lembro, cara, eu fui pro segundo, eu internalizei um troço, é que o júri ele tem disso, né? Ele vai muito na nossa vaidade. O teu ego, ele é traiçoeiro. Dentro da advocacia, poucas pessoas fazem júri. Dentro da área criminal, não é todo mundo que faz. E ali tu tem o poder da palavra, tu sente. Só que daí, por mais que tu sinta... Eu digo isso quando a gente entra nesse chão, né? Porque eu acredito que a tendência depois de evolução é tu perder essa visão, né? Total, perde totalmente. Hoje a minha tu se despe disso. Que nem eu te falei, de aprendizado, de buscar conhecimento, de buscar aprender sabendo que eu não sei nada. Mas naquela época eu tinha isso mesmo com uma visão aqui do que era o Tribunal do Júri. Os primeiros plenários, cara, mal sabia fazer o básico do básico. Mal sabia. E achava que era foda. E achava que não, fiz o júri, o promotor falou comigo isso, eu falei aquilo para ele. Ele falou alto, eu falei mais alto que ele. Ele falou que eu falei que ele era muito mais. Não levei esse desaforo para casa, mas quem diz que eu levo desaforo? Aí e com aquela visão, porque assim, o que eu penso com o passar do tempo, Gustavo, que a gente inicia com essa... Eu não sei, daí vai da cabeça de cada um, né? Eu achei que tava bombando ali, fazendo mal e porcamente o básico do básico. E daí chega no estágio que tu aprende a fazer, isso aqui agora... Tá, sei fazer um júri. Mas demora para tu conseguir fazer no seguinte aspecto de criação, o teu poder de criação em cima da defesa. Porque, fazer um roteiro de júri, por mais que tu vá fazer teu primeiro, tu faz um roteirinho e apresenta aquilo. Tu faz ali, vou apresentar prova, testemunha tal, fulano de tal, aqui eu vou trabalhar até... Um roteiro, começou, tu quer fazer teu primeiro, teu segundo júri, tu vai fazer, mas eu digo assim, a criação no seguinte aspecto, de tu ler um processo e tu ler de novo e ter outra visão, e ler de novo e ter outra visão, daqui a pouco, abre um negócio, e daí tu começa a ir para outra fase, que é a seguinte, eu sei todo o roteiro, que é a base do negócio, como é que eu vou fazer para os jurados entrarem nessa? Como é que eu vou fazer? E entenderem isso. Outra linha. Tu sai daquele negócio de simplesmente apresentar a tua tese, fiz o meu trabalho, agora vamos torcer. Terminou o júri, vai embora. Tu entra numa de assim, de conquistar. Tu pensa assim, cara, como eu vou trazer eles para esse momento? Como eu vou desconstruir isso daqui e ir fazendo aquele trabalho, fazendo aquele roteiro? Como eu, ao invés de tentar apresentar bateria aqui. Eu apresentei prova, apresentei tese, eu vou persuadir, não, de fazer isso desde o primeiro contato com os jurados, enquanto tu faz todo aquele trabalho. E eu acho que aí vem o mundo mágico do advogado apaixonado, né, cara? Porque daí cada júri é um universo novo. Isso. Tu sabe que isso que tu tá falando, eu até falei na última live com o Dr. Diego Bentes de Lima, eu acho que é aquele momento que tu consegue jogar o jogo, né? Daí tu joga o jogo. Porque quando eu dava aula, enfim, eu sou professor aposentado com 31 anos, tá? Então, já sou aposentado da academia. Isso é o que a riqueza faz, enfim. Né, cara? Deve ser. Mas eu falava lá para meus alunos, eu falava o seguinte, cara. Eu falava, pessoal, não adianta eu chegar aqui
na aula de processo, eu dava processo penal e penal, mas a prática penal para mim era meu amor eu falava, não adianta eu chegar aqui e falar o quê? Eu falar com vocês sobre os memoriais lá do caso da Boate Kiss, que fizeram em forma de verso, entendeu? Pô, beleza, é um troço lindo? É lindo, cara. Só que isso é Champions, que nem eu digo. Isso é Champions League, cara, entendeu? Eu não posso chegar aqui falando sobre Cristiano Ronaldo. Eu tenho que chegar falando sobre impedimento, sobre linha, sobre o que é gol, o que pode, o que não pode. Esse é o normal. E isso no júri é assim. E tem que ser assim. Tu não vai no primeiro júri, daqui a pouco, largar metendo uma poesia do nada, assim, tipo... É tempo. E com o tempo tu vai amadurecendo e tu começa a respirar e jogar. E daí tu joga o jogo e tu cria. E essa sensação é incrível. Eu vou te falar. É incrível, incrível. Para mim, eu tive ano passado, agora, voltando da pandemia, olha só. Pensa, 8 meses sem júri. Eu fiz um em São Leopoldo, daí a pandemia parou. Daí marcam um no dia, tipo, dia 12 e outro no dia 14. Para voltar bem, né? Para voltar rápido, né? Para voltar na pegada, né? E o segundo ainda era, tipo, vários réus, então foi um julgamento de 12 horas. Então era loucura total. Cara, mas eu vou te falar que eu passei aquela semana eu passei offline da vida, né? Peguei, desliguei os cabos de tudo mais e falei, é isso, né, vida? Cara, eu passei feliz. E eu passei feliz pra caralho, cara. Por quê? Porque é isso, eu tava jogando, eu tava fazendo aquilo que eu amo fazer, entendeu? Que era... e antes de fazer uma pergunta, uma coisa que eu acho legal, eu vou perguntar sobre o teu primeiro júri, mas eu quero falar sobre isso que tu falou, sobre esse início da advocacia. Porque o meu início na advocacia foi o seguinte, eu comecei com o Dr. Robespierre a fazer júri. Ele era advogado do escritório e tal, um cara mais velho, experiente. E ele é muito bom. O cara eu vou te falar, ele é um monstro. Foi um baita professor. Devo muito a ele. Gratidão, Robson. Beijo aí se estiver olhando ou se tu vê essa live alguma vez na tua vida. E daí, a gente ganhou tipo uns 3 júris, um atrás do outro, assim, aqui em Passo Fundo. Começou no quarto júri. Começou daquele jeito, sabe? Eu perdi o primeiro, 4-3, e depois a gente emendou 3 júris ganhando, assim. Cara, eu comecei a chegar, tá ligado? Aquele óculos escuro. Aqueles escuros dos bebezinhos. Eu já chegava de óculos escuros. Não, eu sou foda, né, velho? Sou foda, velho. E daí eu vou para um júri. Eu absolvi no tribunal do júri. Sou cara, velho. E daí, eu me lembro que eu cheguei num júri. E que eu cheguei... Tinha uma tese lá que, tipo, a vítima falou que caiu uma touca, aquelas toucas de meia, que não tem como cair. Eu levei a touca e tal. Fiz uma encenação toda. Mas eu me lembro, o que me marcou muito esse júri, por isso que eu tô falando sobre esse júri, e tem tudo a ver com isso, sobre ego, sobre a nossa vaidade. Daquele júri, quando eu cheguei lá, tinha uma promotora de justiça com um jeito muito simples, sabe? Muito simples. E eu, naquele momento, eu me lembro que eu mandei uma mensagem para alguém lá na plateia e falei, olha aquela promotora, tá ganho. Olha o nível de maturidade. Olha o nível de maturidade do cara. Eu não sabia, por acaso, que aquela promotora tinha passado em primeiro lugar no último concurso dela. Tá? Ela era giraia, aquela promotora. E o que aconteceu naquilo? Por que isso foi muito marcante? Porque ela falou a primeira vez, eu faço uma encenação com a meia e tal, e eu atinjo o jurado. Eu consigo fazer a conexão mesmo com toda essa vaidade, mas é aquela coisa, energia de guri, né, cara? 23 anos, 24, tu tem uma energia. E eu lembro que o Robespierre falou bem assim pra mim, no intervalo, falou, Gustavo, tu vai ter que voltar com alguma coisa nova, porque senão a gente vai perder esse júri. E eu, naquela minha vaidade, não vou perder júri. E eu lembro que eu volto e aquela promotora fala não sei o que, ela ficou irritada com um pouco, eu era muito expansivo, né? Eu sou até hoje, mas eu era mais expansivo. E ela fala o seguinte, porque o doutor Gustavo tá louco, eu acho que ele não deve ter feito nenhum júri. E nesse momento, o problema da vaidade não é tu ser vaidoso. O problema da vaidade é que tu tem um calcanhar de Aquiles muito grande. Que é o teu ego, que é o ferir essa vaidade. É colocar a prova na frente das pessoas que daqui a pouco tu não é tão bom como tu acha que tu é. E daí, meu irmão, quando eu volto, o réu já era, né?
O réu ficou sem advogado, né? Aquele momento, aquela nulidade absoluta, né? Por ausência de defesa. Eu vim me defendendo. Eu era, na minha cabeça, eu era o réu. Né? E eu lembro que, eu acredito até hoje na inocência daquele réu. Ele foi condenado a 32 anos de prisão. E depois baixou para 20 e poucos. Cara, e eu me lembro que isso demorou muito tempo para mim entender dentro de mim isso, sabe? Porque eu entendi o quanto eu fui responsável com a liberdade de uma outra pessoa. E eu falo isso hoje sem problema nenhum. Pode falar, Gustavo, sim, acontece. Todo mundo erra, e eu errei aquele dia. Tinha o Robespierre, tentou fazer o melhor dele também, mas eu, na minha opinião, claro, talvez não ia mudar nada o que eu ia fazer, sabe? Mas eu me lembro, aquele júri me deixou duas coisas muito certas. Primeiro, a gente não tá no júri para dar show. A gente pode gaguejar 1h30. Se tu conectar com o jurado, pai, 10. Tá lindo. E o segundo, tu não se defende. Tu defende o réu. O júri é pro réu, é pro jurado. Não é pra ti. Esquece de você. Você tem que se despir. Por que se usa a toga, né? Por que se usa esqueci o outro nome agora. A beca. A beca, o preto da beca, ela é um sinal do quê? Da pessoa que se despe dela mesma para representar uma entidade, representar algo mais. Quando a gente veste a beca, a gente está se despindo de nós mesmos, do nosso ego, da nossa vaidade, para ser a voz de algo maior, que é o direito à plenitude de defesa no tribunal do júri. Então, é isso que a gente tem que ter em mente, e esse foi um aprendizado muito forte para mim, dos meus primeiros júris aí. Conta sobre os teus. Como é que foi teu início? Mas tá aí um negócio que é uma realidade presente. O cara que atua no júri, ele pode até parecer daqui a pouco, pô, aquele cara lá tem uma cara de arrogância, mas para o cara que atua, ele sabe que no júri ele tem que ele tem que estar próximo do jurado. Arrogância, soberba, isso deixa a gente distante. Então, às vezes, o cara pode até parecer, mas o cara trabalha no júri, o cara sabe que ele tem que ser o humilde dos humildes no plenário. Justamente por isso. E a gente, muitas vezes, como estratégia, empurra esse negócio de vaidade, de eles para lá e nós, sociedade, para cá, para o promotor, lá, para o juiz, o judiciário. A gente distancia quando é caso de estratégia, né? E diz, não, eu, advogado, membro dessa sociedade, podia estar aí nesse conselho de sentença também, porque o resultado disso aqui vai influenciar na minha vida. Eu vou no mesmo restaurante, eu vou no mesmo shopping, a pracinha que o senhor leva seu filho, eu levo meu cachorrinho para passear. A gente está junto. A gente é um time, eu sempre penso nisso, né? Mas sabe, cara, que no meu primeiro plenário, eu até segurei muito, assim, sabe? Só um pouquinho, tu fez sozinho? Cara, eu fiz com duas colegas, com a doutora Bruna e doutora Vitória. Bruna Lima e Vitória Maia. E foi um acaso, cara. Eu perguntei para elas, já estavam advogando há uns 6 meses, quando eu me formei. Daí eu perguntei, pô, doutora, vocês já fizeram um júri? Eu queria fazer, queria ver como é que é e tal. Liguei para a Bruna. E a Bruna, Felipe, ainda não fiz, não apareceu nenhum para fazer. Eu falei, quando tiver, me chama, que eu tô a fim de aprender. Eu não tinha feito, não tinha visto júris o suficiente, mas eu já tinha ido umas palestras do Jader, ele já tinha visto uma do Jean Severo. Pô, quando o Jean foi palestrar lá, ele chega com aquela entonação, eu recém saí da faculdade. Aquela energia. Falei, caraca, velho! E era muito massa. Eu lembro até da primeira palestra, que a minha gata subiu aí. Que ele falou assim, porque quando o advogado bom chega, o promotor baixa as orelhas, falou um negócio assim, eu falei, caralho, você vou fazer. Mas daí, por acaso, nessa semana, ligaram do cartório para ela, perguntando se ela queria fazer, e ela me contatou. E ela disse, doutor, vamos fazer. Resumindo a história, né? Eu falei, cara, mas é semana que vem. Eu precisava de um mês, pelo menos, para me preparar. Mesinho, né? Era quinta-feira, era já na outra terça. Ela falou, mas agora eu já aceitei. E aceitei 2. Vai ter um nessa semana e um na próxima. Então, já que estão aí, vamos... Cara, a gente baixou a cabeça, estudou, assim, ó. Tinha uma ideia, assim, ó,
procedimento do júri eu não tinha muito conhecimento, cara. Tanto que na hora que eles chamaram nós para fazer ali o sorteio ali as recusas, né? O sorteio dos jurados, cara, eu não sabia. A juíza chamava, eu ia assim tentando entender o que acontecia. Eu aprendi ali acontecendo o negócio. Tateando, tu ia tateando o negócio, entendendo como é que tá acontecendo. O que acontece? Ah, vocês podem fazer a recusa de jurados, tá. Mas eu não tinha esse conhecimento técnico suficiente para. Mas eu tinha ideia, eu tinha estruturado a defesa, analisado a prova, e eu lembro que a gente ligou para 2 professores que trabalhavam no júri, nem eram contatos próximos meus, eram das colegas. E eu falei, liga, a gente não tinha relação íntima, mas eu falei, liga que eu quero saber se é isso daí que eu vou, se é uma tese boa. Elas ligaram ali, eles deram o que eu falei, que é isso aí, velho. E a gente foi, cara, e aí é engraçado que eu fiz, os 2 últimos posts que eu fiz têm relação com isso, um com a vaidade no júri e um com o réu não estar presente no júri. O primeiro júri que eu fiz, o réu era revel. Ele revel, que nem dizem, né? Então o réu não estava ali, mas, cara, foi um júri assim, ó. Sabe, é que tem aquela coisa, né, cara? Eu fui com uma gana por fazer aquele júri, que sabe quando daí o promotor, tu deve ter passado por isso muitas vezes. Isso no começo é muito legal, quando o promotor, quando o juiz vai lá e fala, pô, cara, parabéns, pô, sabe quando tu tira o negócio, sim, tu vem. E daí foi isso, né? Daí já na outra semana tinha outro e o promotor falou, era um outro promotor, e ele era mais safo, né? Dele, pô, doutor, dá para ver que o senhor não tem muita experiência, é o primeiro júri do senhor. Eu falei, não, esse é o meu segundo. O primeiro foi semana passada. Semana passada. É o segundo. E a gente, cara, daí assim, ó, só que nessa época, Gustavo, deu uma liga de chamarem a gente praticamente toda semana. Tinha júri ali na comarca, isso em Canoas. E logo uma outra colega, uma das outras gurias, foi contatada lá de Alvorada, e a gente tinha júri em Alvorada, em Canoas, assim, ó, direto. E são comarcas com uma criminalidade que ali, quando tem mais... Em comarcas onde o tráfico bomba mais, normalmente os crimes são mais pesados, é um negócio mais... E ali foi um momento da gente aprender, cara. Porque assim, ó, tu pega casos... Na prática. Quanto mais ferrado, mais tu aprende, cara. Mais tu aprende. Até esses dias eu tava falando com um colega, cara, júri difícil é o júri do réu inocente lá, que não tem envolvimento com crime. Que daí tu vai numa pressão desgraçada, mas tu começa a fazer júri de gente envolvida com... e é uma desgraça, uma atrás da outra, né? As denúncias. Sim. Mas tu aprende demais, cara, demais. E ali tu vai te moldando. Mas eu sempre tive essa humildade de falar para os jurados, olha, eu sou um advogado jovem e tal. Mas o que eu vim fazer aqui não tem a ver com a minha idade. E empurrava aquela para o promotor. Se eu tivesse provas para trabalhar, você não tinha que estar falando de mim. O foco era o processo. Mas eu era muito brigão. Eu lembro que a Bruna, uma vez, lá em Alvorada, não sei se tu conhece o promotor Tubino, que era para mim ele era um dos melhores da região metropolitana. Ela saiu do júri, ela estava lá na bancada da defesa, ela saiu e disse, Felipe, eu tive que sair porque eu achei que eu ia vomitar de nervosa, eu achei que vocês iam sair no soco. Porque eu era muito brigão. Muito brigão. Só que daí são chaves que vão virando, né? Eu acho que todo júri vai te virando alguma chave. E uma que tu falou agora, que o júri é para os jurados. Tu não tem que provar nada para o juiz, não tem que provar nada para o promotor, tem que fazer o júri para o jurado. E acontece muito isso. E eu já vi assim, e aquilo a gente pega, né? O tempo ele é muito bom por isso. O promotor que ele é mais experiente, ele já pega isso daí de cara nos advogados. Eu lembro de uma defensora uma vez... Ele já vai sentindo o cara, né? Sim, a defensora, cara, ele começou a questionar ela dos acórdãos que ela mostrou ali na explanação, e ela virou e começou a dar explicação para ele. De qual câmara é esse julgado? É dessa daí, né, doutor? E ela preocupada ali em falar para ele tudo, sabe? Esqueceu os jurados, esqueceu. E ali tu vê, né, cara, que é bem isso. Ou
são formas de te distrair. Pode ser pela tua vaidade, que é uma das, na minha opinião, uma das que mais funciona, né? Porque dependendo da onde pega, tu esquece. Dói. Dói, exatamente, dói. Mas daí a gente tem que pensar que pode ser feito de forma contrária também. Daí que nem eu digo, né? Tem várias estratégias. Tu pega um promotor também que... Eu já tive casos ali de promotor da academia, que gostava de estudar, daí ele trouxe um posicionamento ali, trouxe alguns posicionamentos de alguns autores, eu questionei ali a visão que ele tinha, que eu achava que não era adequada, e ele ficou ali, escorrendo. E eu olhava o relógio e eu pensei, cara, tomara que ele fique aí, porque ele esqueceu o processo. Tu vai no ego dele, tu vai ali, tu não sabe muito, tu não estudou muito bem, não estudou o suficiente para falar desse cara. E o cara foi. Sim. E é uma maneira, né? O Júlio é maravilhoso, né? Tu sabe que tu me lembrou agora uma história, tem uma história muito engraçada. Eu já contei essa história aqui algum dia, mas é muito boa. Que é o seguinte, né? Eu fazia muito júri dativo em Getúlio Vargas, que é aqui perto. A juíza ali é minha brother ali, tipo, quando precisava, ela falava, Gustavo, vem, tá sem defensoria. Só mandar um abraço para Recife, eu pedi um abraço. Doutor Ricardo Canterdi está aí, nosso monstro Vinícius, aí. doutor Ricardo. Doutor Vinícius também. Satisfação, velho. Satisfação. Esses caras aí trabalhando, hein, cara. Eles são demais, cara. O doutor Vinícius, eu quero fazer uma live, eu quero fazer um júri com ele, porque aquele timbre de voz dele é de tremer o salão. Cara, o Vinícius, ele domina o plenário, né, cara? Ele fez enche o plenário, né? Eu imagino que deve ser. Cara, o doutor Canterdi, ele fez um negócio, cara. Sensacional. Depois eu vou falar. Fez um negócio sensacional no júri. Ele é criativo, o cara é criativo. Ele fez um troço, cara. O Vinícius faz umas coisas impressionantes no júri. Mas o Dr. Cantelli fez. Conta aí, agora até eu tô curioso. Não, conta, agora já conta aí. Conta aí, Filipão. Dá nada, vamos lá, depois eu. A promotora, olha só que louco, né, velho? A promotora, uma se achona lá, né? Ela começou as testemunhas de defesa falavam de um fulano de tal. Eu vou chutar o nome porque eu não vou lembrar, faz tempo que a gente fez esse júri. Que era o... Tu lembra o nome aí, doutor? Do cara? Era um nome... Putz, como é que era o nome do cara? Cara, as testemunhas se referiam ao pastor lá, que tinha um nome, Valdomiro. Uhum. E algumas falavam, porque o Valdo, e outras falavam o Miro, foi um troço assim. E a promotora foi lá, contradição, uns chamam de Valdo, outros chamam de Miro. Se elas estivessem no júri hoje, eu mandava prender falso testemunho. Uma arrogância. Esses argumentos são terríveis. Uma arrogância, assim, ó. Só que o nome do cara, cada um chamava de um apelido, mas era a mesma. Valdo, Miro. Cara, daí ele provocou ela a fazer a produção. Isso daí já era meia-noite, eu acho, 11 horas. Era entre 11 da noite, acho que é lá pelas 11, entre 10 e meia, meia-noite. E ele falou, não, vou lá vou lá pegar o nome dele e vou mostrar que é ele e tal. Quando vê, o cara sai do plenário. Ó, o Vinícius tá dando nome aos bois, eu não sei, Vinícius. Não sei se é essa, se não é... Tá. Cara, o cara sai do plenário, daqui a pouco ele volta. A senhora queria, eu trouxe a prova, a senhora vai deixar eu mostrar. Cara, ele foi lá na vila, Cláudio Miro. O cara foi lá uma igrejinha ali, eu acho que nem fachada tinha, uma garagenzinha lá na Biboca, lá no Escafundó. Tirou foto, parou o culto, tirou foto da identidade do pastor, filmou. O cara tava no culto, né? Ele parou o culto, velho. Olha, porque eu tenho... E contou, Nunca esqueci, tem gente que me chama de Miro e tem gente que me chama de... Cara, levou pro júri isso aí, velho. E a gente, assim, ó, ele foi lá, voltou pro plenário, esse plenário e acabou, foi um júri longo, foram umas 22 horas de júri. Não esqueço, longo pra caramba. E, cara, só que assim, ó, ele provou o que ele estava dizendo, só que a promotora, antes disso, ela estava numa arrogância, não, que eu prenderia. E ela apanhou tanto com esse argumento, porque eu pensei, cara, eram pessoas que não tinham nada a ver com o caso.
não tinham relação com as pessoas, eles foram lá simplesmente dizer o que eles sabiam. Para resolver. Pensei, cara, podia ser minha mãe, minha avó, minha tia, ou de qualquer um dos jurados. Ia tomar uma prensa, ia tomar uma prensa de um promotor, da promotora ali, daqui a pouco, uma ameaça. Né? Podia ser preso por uma arrogância dessa, cara, feio. Mas isso só aconteceu porque ele foi lá atrás do... Cara, foi muito legal. Não, o Canté é demais. Ele contou na nossa live, essa é muito boa, cara. Ele contou essa? Mas eu tava lembrando desse negócio de falar e de distrair, né? Eu fazia lá os vídeos de Getúlio, então, e lá tinha 2 promotores que estavam começando. E na última semana que eu tinha um júri aqui, e na outra semana eu ia ter um júri não, tinha um júri lá, 2 júris em Getúlio e o último aqui. E no início, eu me lembro que no início do mês eu falei assim, olha, o primeiro júri acho que é possível, o segundo, mais ou menos, e o terceiro é impossível de levar. Falei, tipo assim, conversando, né, com o pessoal do escritório e tal. Falei, o cara foi queimado, 80% do corpo queimado, o cara jogou gasolina e falou, não é essa faca que machuca, não é essa faca que sangra e tocou fogo no cara. E tipo, isso tinha prova. Tá, beleza, cara. Vou no primeiro júri lá em Getúlio, perco o júri. Vou no segundo júri, perco o segundo júri. Ou seja, eu fui pro terceiro sem nada, né? Falei, esse mês vai ser meio negativo, né? Esse mês vai ser meio complicado, esse negócio de júri. Só que lá em Getúlio eu tinha feito com um dos primeiros promotores que tinha começado. E eu, naquela época, eu era muito debochado e muito agressivo também. Então, e eram uns júris meio difíceis, eu caí pra dentro. Falei, tipo, estradalhaço, briguei de dedo e tal. E quando eu venho pra cá, no terceiro, o segundo promotor que olhou alguns júris lá, com o primeiro, tava aqui nesse terceiro, no terceiro júri. E o cara veio de facão pra cima de mim. Desde o início de júri. E ó, me dando. E eu, mas cara, eu nem conheço esse louco. Depois eu fui entender, né? Mas o que tinha? Tinha um detalhe muito grande que eu falava o seguinte, não, porque meu cliente, ele foi atacado pela vítima com uma faca e deu um corte na orelha. Ele vai no mercado, compra o álcool para esterilizar a orelha e tá voltando para casa. No meio dessa volta, a vítima ainda está lá com a faca. Entende? E eu falo o quê? Eu falo, não. A vítima veio para cima com a faca, ele colocou, a única coisa que tinha na mão era o álcool. O álcool pegou na vítima. E eu sustentava, então, o quê? Uma legítima defesa ou um excesso de legítima defesa. Né? Tá? Uma tese. Uma tese? Sim. É uma tese. Mas é uma tese. É uma tese, né? É uma tese, né? Eu sustentava isso e eu explicava, não, vejam bem, porque ele foi sugerido primeiro e tal, então cria todo um contexto de argumentação. E claro, meu réu virou pastor depois, converteu pessoas. O negócio girou a chave. O cara era um craquento, que a gente diz na gíria nossa, e isso girou a chave nele. Então o cara veio regenerado, tipo, a vida regenerou ele, ressocializou ele. E eu lembro que eu fiz a primeira explanação e eu sentei assim, porque eu sentei. Eu lembro que eu baixei a cabeça assim, daqui a pouco eu lembro que estava na época o meu estagiário, eu acho que era o Júnior, era o Júnior. Ele falou ali, daí daqui a pouco a gente conversou, né? Tipo, aquela coisinha, daí, como é que, né? Como é que eu fui? Né? E o promotor já voltou falando, né? Como é que, né? Tamo dentro, tamo fora, né? Não, mentira, era o Dr. Flávio Algarve que estava comigo. Isso aí. Tava sentado comigo na mesa. Grande parceiro, um abraço para ele também. Ele falou, não, tá top, Gustavo. Tá lindaço. Mas tem um troço que eu não entendi muito bem nessa tese, o processo é meu, mas tá meio vago aí no processo, não consegui explicar. E eu, o quê? Como que pegou fogo na tua tese? Pegou o álcool, como que pega fogo? O álcool não é do nada que pega um fogo. Só que o promotor, e daí é essa questão de às vezes a pessoa tirar o foco, né? Ele estava tão incomodado comigo que ele esqueceu disso, cara. E eu fiquei só esperando. Eu falei, cara, a hora que ele pegar isso, era o que o cara quis do processo. Vai acabar o processo. Porque é difícil a volta de uma coisa. Eu só virei isso pro Flávio e falei, velho, o que não tem explicação, a gente não explica. Vamos para essa tese e é isso, meu parceiro. Entendeu? E o promotor continuou voltando, dando de dedo em mim,
falando que eu era pescador, que eu não sabia nada de pescaria, porque eu tinha várias teses, né? Então ele falava que eu não era bom de pescaria, porque o pai dele que era pescador, e que para pescar um bom peixe precisava só de um anzol, que eu estava jogando uma rede e tal. Tudo bem, só que ele esqueceu do básico, velho, que era o fato. Resumindo, fim do júri 5-2, excesso de legítima defesa, tava prescrito ainda, velho. Coisa linda. Cara, e isso ficou marcadaço por causa disso. Aqui, ó. Cara, para. Quando as emoções te pegam, né? Para, pensa. Senão daqui a pouco tu vai deixar escapar. Não sabe se vai mudar ou não, mas não fica nessa pensando em outras coisas, né? E acontece. Mas tu falou um negócio que eu sempre... Que é uma chave que virou também, das chaves que viram, que eu acho que é crucial ali para nós advogados. Que é assim, ó, meu... Tu tem o poder de aumentar algo muito pequeno, de fazer, tipo, um boletim de ocorrência é a peça-chave da Nossa! tu faz aquilo ali. O jurado não sabe o que é isso aqui, o que é isso aqui dentro de um processo. Tu vai lá e faz aquilo parecer todo o processo. Mas, cara, isso aqui, cara, é isso aqui que resolve. Como o contrário. Porque esses tempos eu estava fazendo uma live com um colega e a gente divergiu, né? Que é um negócio bom nessa questão. Ele falou, não, cara, na cabeça dele, ele falou, cara, eu tenho que dar uma explicação. Não posso sair sem resposta. Se me derem uma, eu tenho que ter uma resposta para aquilo. Na cabeça dele, o jurado fica com aquilo ali, tipo, como não... O placarzinho anotado aí, não respondeu isso aqui. Cara, eu disse assim, velho, promotor, o jurado é leigo. Tá ali numa experiência, muitas vezes, totalmente diversa do que acontece na vida dele, totalmente fora do que... Ele recebe um relatório, recebe um monte de instrução, o promotor fala 1h30, tu vem 1 hora... Cara, às vezes, tu é que te ferra quando tu vai dar ênfase para algo que te prejudica. Porque tem coisa que não dá para explicar, Não cara. tem que explicar. Tem coisa que não ou não te cabe tu explicar e falar sobre aquilo, chamar foco para aquilo. Quando tu vai tentar fazer, uma que tu entrega promotor e para os jurados, ó, calcanhar de Aquiles, só baterem ali que tu vai entregar. E outra que tu dá ênfase para o que te prejudica. Tu dá ênfase. Cara, eu já fiz isso. De assim, ó, cara, tem uma questão inexplicável. Como a gente está falando de trazer os júris, né? Vou até falar para contextualizar. De um caso, assim, ó, processo, defesa alinhadinha, tudo estruturadinho, processo difícil que envolvia liderança de facção, um dos Correios, ele era lá, estava preso num presídio federal, veio só para esse júri, então, assim, ó, cara, segurança, Porto Alegre ainda, segurança do fórum, polícia, segurança na quadra, inteligência do judiciário, cara, o jurado já está com medo de estar ali. Não, ele está com medo de estar ali já. Esse júri teve uma questão que a juíza perguntou se tinha alguma jurada que não podia, que conhecia nos réus e tal, que daí não ia precisar participar do júri, ou nem sequer ser sorteada. Então a jurada, ela, ao invés de ir até a juíza falar o porquê, ela simplesmente levanta apavorada. Diz, não, eu conheço ele, é lá da minha vida. O cara saiu correndo do plenário. Então, assim, na frente de todo mundo, eu pensei, cara, daí nesse júri, a gente construiu uma tese de negativa de autoria, que falavam que o meu cliente tinha comandado, dado ordem para um homicídio, e todo mundo dizia, fulano, todo mundo apontava ele, só que nunca teve reconhecimento. Cara, isso é um troço básico também, que eu bato muito nos júris. Às vezes tem milhares de horas de interceptação que o fulano fez isso, fulano fez aquilo, mas nunca ninguém disse que o fulano, aquele, é aquele ali que está sentado no banco dos réus. Que é quem está falando lá. Eu até acredito que esse aí pode ter feito isso, mas eles não são a mesma vez. Esse aqui é outra pessoa. Não tem reconhecimento, ninguém nunca... E nesse caso era um desses. Só que tinha um apenso que surgiu no dia do júri. Pensa num júri com 500 consignações de nulidade. Surgiu no dia do júri. Doutora, vou consignar. Se usar, vou consignar. Então, assim, consignei do início até o fim do júri. Mas saiu. A juíza queria que o júri saísse, porque trouxeram um cara de lá, era um problema para marcar e tal. Vai sair, doutor. E tinha um apenso de uma denúncia dele. O cara não... cara, tinha horrível. Tinha uma apenso ali. Eu falei, puta que pariu, velho.
E a promotora bateu. Eu falei, cara, não, isso aí é o tipo de coisa que eu não tenho como explicar. Eu vou ter que ignorar isso. E eu ignorei total. Para mim não existiu aquilo ali que ela falou. E a gente absolveu, cara. Isso não foi uma vez que eu simplesmente anulei. E daí Sim. que nem Deixa falando sozinho. o promotor falou, cara, eu bato eu levanto a minha tese e bato nela. Ele olha, eu bato tanto nela, na minha tese para os jurados, que eles vão ter que esquecer, aquilo ali vai ter que passar batido. Nem que seja de tanto eu levar uma informação que tem outro lado, enfim. São detalhes que não dá para a gente... E até como estratégia nesse júri, que também tem relação com isso, eu lembro que o promotor esquecia de fazer perguntas relacionadas ao meu cliente, perguntava só a respeito do outro. Eu pensei, cara, eu não vou falar nada, eu vou ficar bem quietinho. Eu podia ter perguntado, mas depois eu levei para os dados. Vocês viram que eu nem me viram aqui hoje. Não perguntei por quê. Tá na cara. Nem o promotor, lembrou dele? Nem o promotor não tem nada. Cara, daí tu vai contextualizando, né? E que eu sempre digo também, cara, não é uma coisa que vai absolver, que vai fazer a tese entrar. Quanto mais elementos eu tiver, e tudo isso vai agregando, tudo isso vai fazendo parte. E esse negócio de dar ênfase, cara, eu tenho isso muito como certo, assim, velho. Sim. Cara, e tu sabe que isso, para mim, é muito um sinal de segurança do advogado. É assim, ó. Até o doutor Vinícius Vargas, ele estava no júri agora que eu fiz a Leopoldo ali no passado. Teve alguns momentos, algumas coisas, assim, ó, por exemplo, assim, a gente estava falando do homicídio e os nossos clientes, eu fui da ativa, aquela coisa toda, e os clientes eram uma quadrilha de assalto de banco. Não tinha como negar isso. Isso era fato, entendeu? Era fato. Como eu vou tentar defender ele disso? Não, deixa lá, cara. Deixa lá. O promotor falava, eu não falei em nenhum momento disso, entendeu? Esquece disso. E outras questões, assim, por exemplo, ele teve que ficar em silêncio, meu cliente, porque eu cheguei lá, o cara é muito burro, sabe? Eu falei, velho, se esse cara falar, irmão, não vai dar. Eu falei, silêncio total, não vai responder nada. Vai ficar zero. Vai ficar lá, silêncio, se o promotor forçar, silêncio, entendeu? E a gente absolveu o cara exatamente por essas coisas. Tipo, não cai nessa onda. Ele é traficante, daí tu... Esquece disso, né? Mas isso é que eu te digo. Isso é o quê? É quando tu tá jogando o jogo. É aquela coisa. É segurar no peito e falar, não, calma. Eu sei o que eu tô fazendo. Não, mas responda. Não tem que responder. Porque se tu responder tudo, tu fica muito preocupado. E eu vou te falar, tem muito promotor bom. Porque não adianta falar que eu só faço a tese. Não. Tem muito promotor que joga com a pessoa do advogado porque o processo é ruim para ele. E o contrário também não vamos ser hipócritas. Eu só defendo inocente. Não, meu irmão. Vai ter coisa ruim aí no meio, entendeu? Sim. E daí tu vai começar a jogar com a pessoa, entendeu? E faz parte do jogo. Então isso é muito relevante. Quero te saber, pra gente dar uma risada, algum fato engraçado, alguma coisa que tu lembra assim, que tu consiga puxar na tua cabeça aí da tua experiência. Cara, acontece muita coisa, né? Mas eu lembrei, velho, de um fato recente. Até a colega, se ela tiver... Não vou falar o nome dela, né? Mas se ela estiver olhando, ela vai lembrar com certeza. A gente estava num júri também pesado, júri ruim, sabe? Prova ruim. E a gente conseguiu fazer uma construção muito boa, assim, de uma defesa muito boa. E eu tava levando... E é aquela coisa, né? Tu leva os jurados no colo desde o momento que tu pisa no plenário. Tá ali, namorando. Eu sou assim, Gustavo. Tem colega que eu sei que não é muito de ir lá trocar ideia, que prefere ficar mais reservado. Mas eu, desde que eu piso no plenário, eu fico num namorico com os jurados. Vou ali, sabe? Deixou na reta, eu já, que coisa, né? Complicado hoje. Às vezes dura muito tempo. Já foi jurado. E vou ali conversando, vou ali trocando ideia. Vai flertando, né? O tempo que eu tenho com eles, eu aproveito. E daí, lá pelas tantas, no júri, o júrizinho pesado, mas assim, um júri que tava dando certo. Daí eu sempre levo colegas que estão começando para ir
sentir, né, o negócio, estudarem e até fazerem a sustentação junto comigo. Daí os jurados estavam conversando lá, entre eles, depois de um intervalo, o colega deu um grito, cara. O jurado não pode conversar. O que estava comigo na bancada deu um grito assim, velho. Os jurados pararam assim, foi, sabe, como se te xingassem, puxassem tua orelha na frente de todo mundo. E na hora, cara, na hora eu pensei, meu Deus do céu, porque eu penso, cara, o jurado ali é o teu foco, né? É tudo é o foco. ali. E daí eu pensei, meu Deus, eu pensei, eu não fiz, não gesticulei, mas eu pensei assim, puta que pariu, porque é o tipo de coisa que daqui a pouco eles pegam um ranço daquela bancada ali, daqueles advogados, e bloqueia. Que eles estão pensando que eles são. Eu pensei, caralho, mas se a gente perder isso aqui, se a gente tomar hoje, vai ser por causa disso, porque tá tudo muito bom. E daí a gente meio que deu uma escanteada ali no colégio. Um cantinho e... Tipo, sai da bancada. Que tu não faz parte aqui do... Tu não é nosso amigo. Cara, foi assim, foi um detalhezinho assim que na hora, pá... Mas teve assim, ó, teve a vez também que eu levei um colega e ele falava pra mim assim, ô Felipe, hoje eu vou, ele já tinha ido em alguns, ele falou, ô Felipe, hoje eu vou falar. Beleza, eu sempre fui assim, ó, cara, vai, quer primeiro, quer segundo. Eu sempre fui tranquilo em relação a isso. Eu sempre me preparo para fazer tudo, sabe? Que nem eu, para mim, eu tenho que saber mais do que qualquer um. Então, se for primeiro, eu sei que eu vou conseguir. Sim, se faltar, tu dá uma consertada. E daí, nesse dia, a gente entrou no plenário, cara, lotado de gente. Tinha ido uma faculdade lá, os professores tinham ido levar umas turmas. Daí a secretária veio, pô, esqueci de falar para vocês que iam vir essas turmas acompanhar aqui. Cara, louco. Cara, travou. Mas no fim ele até conseguiu, porque, cara, nos primeiros júris eu não contava para ninguém que eu ia fazer. Não queria ninguém lá. Depois eu júri. Vou estar no júri. Tá? Mas hoje eu não hoje em dia, né? Hoje em dia eu tô no júri e tal. Hoje eu gosto quando tem gente assim, eu acho legal. Mas antes eu não tinha eu não queria ninguém me analisando enquanto eu estivesse fazendo minha defesa. E eu lembro dessa vez que estava lotado, assim. Já teve caso de terem que tirar meu carro de dentro do fórum escondido para a família da vítima começou, o juiz esvaziou o plenário por causa de ameaça. Cara, eu fui escoltado disso aí, eu fui escoltado até o trevo da cidade. Os caras, tipo, também terminou o júri, deu um resultado favorável para nós e daí começaram a quebrar o plenário. E daí eu olhei assim pra juíza, tipo um zoião, né? Desse tamanho assim. E ela falou, não, doutor, dá a chave do carro pro brigadiano. Ele pegou meu carro, colocou dentro do fórum. Daí eu entrei no carro e a brigada foi atrás de mim, cara. Até o trevo da cidade. Cara, mas hoje é algo que eu presto atenção. Se é júri no interior, assim... Mesmo na cidade, mas mais no interior, quando é um lugar que tu não tá muito... Não sabe, né? Eu pergunto, cara, se tiver que... Olha, hoje eu penso muito, mas, cara, tu tá ali num lugar que tu daqui a pouco não conhece. É um forasteiro. Né? Tu tem que almoçar ali, tu tem que sair, tu tem que entrar, cara. A gente tem que pensar na nossa segurança, porque a gente mexe com coisas muito pesadas e as pessoas matam por isso. A gente lida com dores ali, não foi uma nem duas vezes, que no plenário eles começaram a falar, meter pau no advogado. E até isso começa a falar, quando tá falando, aí os familiares respondem, né? Quero ver tu provar, quero ver tu sei o quê. Isso é pesado. E até na hora de... Se tu não... E aí que tá, né? Por isso que a gente precisa de um juiz presente, de um juiz que presida a sessão, né, cara? Porque tem juiz que fica chupando bala e tu não pode simplesmente ir lá no magistrado e falar, doutor, tem que falar aí pra eles pararem. Não. Olha aí. Daí parece que tu tá calando os familiares da vítima, que tu é um cara insensível, que... Cara, não é? Tu quer trabalhar, né? Não, cara, eu vou... Para isso, eu sempre vou lá no magistrado e falo, doutor,
isso aí não pode, não dá. Vou fazer aqui, se continuar, vou ter que consignar em ata, mas é o seguinte, a senhora faça, chame a atenção e tal, mas espere, eu vou ir sentar no meu lugar. Deixa passar um tempinho, Calma aí. como se isso fosse uma ideia tua. Porque se a senhora não fizer isso, eu vou consignar, porque a senhora está prejudicando. Porque é justamente isso, daqui a pouco o jurado olha, família sofrendo, advogado doutor, lá. advogado insensível. Cara, tudo conta, né? Tudo conta. Mas, às vezes, o jurado conversando vai lá de cantinho, vai lá no ouvidinho do juiz. A mesma coisa, cara, esses tempos... Até consignação. Eu vou te falar. Consignação. Se eu não preciso fazer alta, cara, eu deixo MP falando e vou... claro, eu converso antes com o juiz, né? E eu falo com o promotor, falo, doutora, se eu precisar consignar, o senhor quer que eu pare ou não? Na boa. E daí os caras falam... Por quê? Porque senão tem jurado que pega a birra disso. Advogado tá incomodando. Não. Cara, claro, já aconteceu o seguinte... essa foi uma engraçada. Que eu tava nessa de consignar sempre que a juíza fazia assim, a consignação assim. Falava com ela, tá. E nesse dia, o promotor começou a usar uns documentos que na hora não estavam no processo, e começou a, tipo, sabe aquela coisa, tipo, ele colheu alguns elementos dos testemunhos e falando de um documento que ele não estava juntado, mas existia, entendeu? Tipo, ele colheu, ele confirmou os dados do documento que não estava no processo e falou, não, mas os testemunhos eles falaram, entendeu? Eu falei, não, só um pouquinho. Tu tá falando de um documento que não existe no processo. Onde que tá isso? Não, mas o testemunho falou, sim, mas tu tá falando de um documento que não existe no processo, velho. E daí eu fui fazer a consignação e eu fiz a consignação para a juíza e a juíza meio que sentiu que podia ser uma consignação ruim, sabe? E eu sentei de volta assim e falei, não, tá consignado, né? E ela vem por trás, assim, e vai no meu ouvido falar, doutora, eu só vou consignar essa nulidade se tu fizer em voz alta. Eu fiz bem assim, ó. Eu bati na mesa e falei, não tem problema. E ela do meu lado ainda, falei, doutora, quero fazer uma consignação. Cara. Eu falei, doutora, quero fazer uma consignação aí, tal. Daí ele, não, doutor, beleza? Tá. Daí eu olhei pra justiça, tá, doutor, tá consignado. Não, beleza, agora vai constar na... Cara, isso daí não se faz, cara. Como é que ela faz isso pra ti? Não, eu fico... Sim, puxa, cara. Tipo, tava sempre... Claro, tem juiz que fala, doutor, é só consignado alto. Tá, beleza. Mas, tipo, nesse dia, aquela consignação, ela... de te deixar mal. Deu uma moleza, tipo, não, doutor, não vou fazer, então. Não. Quer que eu faça? Eu faço. Aquilo, o problema não é meu, o problema é só porque eu não quero atrapalhar o promotor, deixa ele fazer o trabalho dele, entendeu? Sim. Cara, mas eu sempre faço a mesma coisa, vou lá dar uma conversa, a senhora quer que eu faça agora, que eu sente aqui, que eu digite, quer que eu traga... que eu digite. E é isso aí. Mas, cara, que merda isso aí, cara, olha só, né? Aconteceu, cara. Daí, no fim, ele absolveu, não precisou subir, mas loucura, cara. Tipo, não, mas essa assim, foi uma... Eu costumo antes de começar o júri, eu já vou lá no magistrado, se eu não conheço, eu já vou trocando umas ideias para o júri não ser uma doutora. Para não dar ruim. Uhum. O réu tá algemado, eu gostaria que ele não fosse trazido com algema para cá, porque tem juiz que leva o réu algemado, tira as algemas e tipo, não adianta. Não adianta. Tem juiz que sabe, tá doutora, então... E daí teve um caso que tudo bem, o réu foi sem algemas, mas daí teve um intervalo e trouxeram só o meu com algema e o outro não. E eu fui lá consignar baixinho, porque às vezes são coisas que os jurados às vezes nem perceberam. Estão voltando do algema. E daí tu vai lá para eles olharem, né? Daí tu vai lá e aponta. Mas é isso aí, a gente tem que ter esse cuidado, a sensibilidade, né? O sentir, né? Não, sabe que uma outra só de engraçada. Então, olha, cara, live boa é isso. Tá fechando uma hora de live já, parece que passou 15 minutos. Eu tentando refazer uma cena de um crime lá, e a cena era com um espeto, cara. E daí aquele plenário que é o chiqueirinho, né? Só que, tipo, os assessores, tinha uma sala de assessoria do juiz no fundo, assim, do lado dos jurados. E os assessores sempre passando, assim, sabe? Cara, e eu
mostrando negócio com o espeto, velho. E uma hora eu faço assim com o espeto, mas claro, eu tava no meu ambiente, no meu quadrado, eu tava no meu quadrado ali, né? Não é que bem na hora tava passando uma assessora atrás de mim, cara. Ou é uma oficial de justiça, eu não lembro. Não, desculpa, assessores oficiais, eu não sei agora que é. Mas era alguém ali do staff do judiciário que podia ficar caminhando ali. Meu irmão, o espeto passou acho que 2 centímetros dela. Eu fiz assim, e eu... e os jurados fizeram comigo, sabe? E deu uma corridinha assim, e ficou uma coisa assim, e eu, tipo, cara, ficou engraçado, porque, tipo, poxa, velho, eu tô aqui tentando, né? Troço sério, né? No calor do negócio. Mas essas coisas que acontecem. Meu irmão, eu quero encerrar essa live. Eu tenho um outro compromisso, senão eu ficaria aqui contigo 2 horas, cara. 8 horas, né, cara? Mas eu sei também que tua patroa também deve estar te incomodando, janta, né? Véspera de feriado, aquela coisa, não tenho dúvida. Ela deve estar te olhando assim, tipo, e aquele sushi hoje, né? Já perguntando isso pra ti, já tá olhando. Eu quero que tu encerre falando algum aprendizado que tu teve nesses teus anos de carreira aí, nessa tua caminhada. Alguma coisa que tu aprendeu com o Tribunal de Júri. Cara, a gente falou de várias chaves que viraram, né? Mas eu vou falar de algo que eu levo muito em consideração. Quando tu me perguntou qual foi o melhor júri da tua vida. E eu acho que é algo essencial para a gente levar para a vida. Cara, o melhor júri da minha vida vai ser... Agora, dia 7 do mês que vem, eu tenho um júri dia 7. Por que vai ser ele? Porque é sempre o próximo. O próximo júri tem que ser o melhor da tua vida. Arrepiou, cara. Arrepiou. Tu tem que esgotar as possibilidades de estudo. Tu tem que se esgotar na construção da melhor defesa possível para aquele cara. O próximo júri tem que ser o melhor da tua vida. O próximo júri tem que ser o melhor. Não importa se tu começou ontem, se está há 10 anos, o melhor tem que ser sempre o próximo. Cara, eu acho que isso faz com que a gente evolua, cara, cada vez mais. Porque tu pensa, não, tem que ter alguma coisa. E tu bate. Às vezes é horrível, mas tu dá o teu melhor. Daí tu tá, na minha opinião, tu tá fazendo certo. Cara, muito obrigado por esse convite. Cara, passou muito rápido. Muito rápido. Gostei pra caramba dessa ideia que a gente trocou. Muito obrigado mesmo aí, galera que está participando. Obrigado pelo tempo de vocês. Gustavo é um baita de um cara, um advogado que eu admiro muito. E que a gente está devendo um júri que vai sair nos próximos episódios. Vai sair. E vai ser bonito. E vai ser bonito. Vai ser um júri dos bons. E é isso aí, meu parceiro. Isso aí, meu irmão. Obrigadão. Conta comigo aí. Cara, meu irmão, obrigado. Gratidão. Isso. Te falar, isso que tu falou tem tudo a ver com uma coisa assim, ó. Sempre grato, mas nunca satisfeito. É isso. É verdade. É isso. A gente é grato porque a gente acontece, mas quem sempre quer mais. Então é isso. Gratidão sempre. E sempre querendo mais e mais lives contigo também, não tenha dúvida disso. Vamos marcar outra em breve. Tá bom, meu irmão? Obrigado, pessoal que nos acompanhou até agora. Valeu. Falou, meu velho.